Então, apesar de já terem resenhas ao longo desse ano, essa é a primeira resenha que eu gravo de fato em 2021. Então, nada melhor para começar o ano do que um livro de contos. Livro de hoje, Alguns Humanos, Gustavo Pacheco, publicado pela Tinta da China. Um livro bonito, capa dura, fitilho. Caramba, a Tinta da China é muito caprichosa mesmo, né, cara? É uma editora portuguesa ou eles já têm aqui no Brasil? Eu nunca sei. É Rio de Janeiro. Bom, cara, Tinta da China. Ai, Tinta da China, me liga. Ô, caraca, sacanagem com a Dublinense, né? Ô, Tinta da China, não, sacanagem. Dublinense, você mora no meu coração sempre. Vamos falar sobre esse livro aqui, do Gustavo Pacheco. Alguns Humanos foi vencedor do Prêmio Biblioteca Nacional, né, de livro de contos. O livro já começou premiado. O Gustavo me mandou esse livro, cara, faz algum tempo já, eu demorei para ler ele. E ele me mandou assim, completamente prescindindo da divulgação que o livro tem, porque ele já me mandou o livro depois que ele ficou famoso, depois que ele já ficou premiado, vencedor e tal. Então eu queria agradecer ele, porque realmente, cara, não tinha motivo nenhum para me mandar, ele me mandou só por consideração mesmo. E o Gustavo, ele é diplomata, né? Então talvez seja isso, né? Talvez venha daí a verve considerativa dele com relação a mim, então eu achei muito legal. Mas dá pra ver aqui nos agradecimentos que a diplomacia dele também passa por muita gente, porque ele agradeceu a muita gente muito importante aqui, cara. Então, assim, muito massa. Sérgio Santana escreveu a quarta capa dele. E é um livro de contos que tem como eixo condutor aí nos contos todos a dualidade aí entre, não é necessariamente uma dualidade, mas assim, a contraposição ou a justaposição entre o mundo animal e o mundo humano, né? Quer dizer, aquilo que faz a gente humano não é nada lisonjeiro na visão do Gustavo Pacheco, e em comparação à humanidade dos animais, às vezes deixa a gente a desejar. E para compor esses contos, ele traça muitas histórias que têm um fundo real, embora ele distorça algumas coisinhas nesses contos. Então, por exemplo, o primeiro conto, que se chama Dohong, é a história de um macaco chamado Dohong, que ele é exposto no zoológico de Nova York, até que ele conhece um outro primata, digamos assim, muito entre aspas, que é o Ota Benga, que na verdade não era um primata, era um pigmeu que foi exposto no zoológico de Nova York, se eu não me engano, no final do século XIX ou começo do século XX, não lembro exatamente a data, mas isso de fato aconteceu. O zoológico de Nova York expôs um pigmeu no zoológico junto da jaula dos primatas, um ser humano. E esse Ota Benga, ele ficou ali e eventualmente se matou, né, por não conseguir compactuar com a vida nova dele. E é muito engraçado, inclusive, que nesse conto ele mostra que as pessoas que protestaram contra essa exposição foram a comunidade católica, porque dizia que aquela exposição evidenciava o caráter evolucionista da teoria de Darwin, né? Ou seja, estavam, não porque feria o humanismo dos caras, mas porque aquilo ali provava que o homem vinha do macaco. Então, assim, é o famoso gostar errado, né? Quer dizer, enfim, fenômenos recentes. Ao longo desse livro ele vai compor várias histórias, algumas com esse fundo histórico e muitas com contexto global. Então ele fala sobre o Dalai Lama e a cosmovisão budista, que o Dalai Lama ressuscita na China comunista e é eleito entre os burocratas chineses. Outra hora ele é um cara que ele é amigo ele trabalha com um cara crente, odeia o cara crente, e um dia ele escuta a Bíblia do Cid Moreira e ele começa a ver o Cid Moreira no espelho e acontece umas coisas assim, e é Deus, né? Na verdade é Deus falando com ele por meio do reflexo do Cid Moreira. Quer dizer, tem uma verve cômica também que é muito engraçada, é muito boa, assim, muito engraçada no livro dele. Algumas outras coisas, né? Houve realmente um nobre alemão que veio aqui para o Brasil e levou um índio botocudo para a Alemanha, né? E isso causou um impacto na cultura alemã ali de uma certa região da Alemanha. Então as mães alemãs falam para as crianças até hoje, assim, falam assim, olha, se comporte, não seja que nem um botocudo, né? Elas falaram isso durante muito tempo. Os botocudos são hoje os Krenak, né? O Ayrton Krenak, por exemplo, é um botocudo, enfim.
E existe então essa contraposição. E o que a gente entende disso tudo? Principalmente que a nossa humanidade não é lá grandes coisas, né? E esse determinismo humanista do valor do homem como tal, assim, não quer dizer nada para ele. E a grandiloquência que a gente conseguiu alcançar com a nossa humanidade, com o nosso racionalismo, também não serviu de muita coisa. Então, de certa maneira, isso aqui, toda vez que eu li esses contos, eu lembrava daquele vídeo do Ariano Suassuna, que ele ficava com um pregadorzinho de roupa, falando assim, olha aqui como o homem é genial, ele pegou 2 pedacinhos de madeira, um araminho torcido de um jeito, e faz um negócio aqui que prende, não sei o quê. Quer dizer, por meio desse instrumento simples, né, rudimentar, o Ariano Suassuna fazia todo um elogio ao ser humano como uma raça superior, como uma raça determinada divinamente a, enfim, sei lá, dominar o mundo, né, e moldar o mundo à sua imagem e semelhança, ou alguma coisa do tipo. E o livro ele tem um díptico aqui que é muito interessante nos contos, em que ele tem o segundo conto chama Alguns Primatas e o penúltimo conto chama Alguns Humanos, que são histórias que se ligam, né? Então são pessoas que estão escrevendo livros e uma está discutindo com a outra sobre o livro. No Alguns Humanos é justamente uma moça que está discutindo a escrita de um livro chamado Alguns Humanos, que é o título do livro do Gustavo Pacheco, em que existe uma contraposição, e daí dessa discussão literária sobre o valor do livro, sobre o que está bom e o que não está ruim, se extrapola para a conversa do... Além de fazer uma crítica distorcida desse livro, porque várias das críticas que fazem ao livro podem ser aplicadas, mas não todas, se discute a relação ali do casal, porque é uma moça que está escrevendo que casou com um escritor muito bombado, o escritor muito bombado lançou ela artisticamente, e agora eles estão discutindo esses movimentos. E eu acho que a literatura dele é justamente isso, assim, a literatura do Gustavo é um reflexo distorcido do mundo como a gente conhece, enfim. Então alguma coisa acontece ali em que ele precisa explorar isso pela via artística, né? O último conto chama Ambistoma Mexicano ou O Labirinto Invisível, que é justamente a história de um cara, de um artista, de um sambista, que vê um axolote, que é esse bichinho aqui da capa do livro. Ele vê um axolote num museu, numa instalação, e fica maluco a partir disso, porque ele sempre achou que o axolote era um bicho imaginário. Ele descobre que o bicho existe de verdade, e a partir daí a disposição artística dele em relação ao mundo muda completamente. Ele se vê muito mais livre das amarras daquilo que é real ou possível, né? E eu acho que, de certa maneira, isso é uma metomínia daquilo que ele pretendeu com os contos, né? Quer dizer, fazer com que esses contos que a gente acha eles muito fantásticos, até muito estranhos, e que são realmente parte do mundo, como o Ota Benga, como o Índio Botocudo, que foi levado para a Alemanha, fazem parte daquilo, e isso extrapola a nossa compreensão daquilo, do que seja possível, do que seja imaginário e do que seja real, né? Isso amplia muito o nosso leque. Eu acho que ele fez um excelente trabalho nisso. Bom, eu li esse livro esse ano, e foi um livro que me tirou de um período de estagnação de leitura muito grande. Eu não estava conseguindo ler muita coisa, e esse livro me conseguiu trazer de volta para o mundo dos livros, porque ele é realmente muito bom. Os contos são muito fluidos, são muito instigantes, principalmente por essa estranheza que eles causam, e achei ele fenomenal, assim, cara. O Gustavo escreveu, e assim, como o Sérgio Santana escreve aqui no livro, na quarta capa, que fala que nem parece que é o primeiro livro do cara, porque realmente é muito, muito bem trabalhado, assim, parece que o cara já tem uma experiência, uma raça nesse negócio de escrever conto há muito tempo. Então achei ele singular, assim, para dizer o mínimo, cara, um livraço mesmo. Recomendo aí para todos os amantes da literatura do Brasil e do mundo. Beleza? E bom, é isso que eu tinha para falar sobre o livro, né? Já leram Alguns Humanos, já leram Gustavo Pacheco, vamos falar sobre isso. Gustavo, mais uma vez aí, obrigado por ter mandado o livro. Se inscreva no canal, dá um help aí pra gente no Catarse, comente o que vocês quiserem. Um abraço, galera, e tchau.
represent M-I-A-M-I. Drive like a semi, am I just another brother like a lover like Emma? Think not, blink not, to drink hot, I need you drunk a rest, I face you like a